Porque eu costumo falar isso, quando a gente bota aquele jaleco branco ali e vai treinar, né, que é o kimono, não interessa se você é rico, se você é pobre, Exatamente. se você é governador, se você é o cara que limpa o banheiro, a gente vai treinar junto, todo mundo é igual ali, não tem diferença. O network do jiu-jitsu expandiu de uma maneira que, porra, eu acredito que o mestre Hélio lá atrás já tinha essa visão, né? Outro dia eu tava falando exatamente do Carlinho. Eu não sei se ele achava que ia abrir todos esses leques depois disso, porque se você for ver, tem a mídia especializada, Sim. tem as academias que crescem, tem as marcas de roupa, marca de kimono. Antigamente era 2, 3 marcas de kimono. E já daquela época tu conseguia ver a qualidade técnica do Anderson. Assim, era um cara muito difícil de acertar. O que ele faz hoje em dia, esse negócio de tirar a cabeça, ele fazia comigo do mesmo jeito. Jogava o jab, ele pum, saía, colocava o contragolpe. E, porra, ele já tinha um conhecimento do chão também, ele defendia bem as posições. Foi rolando essa guerra, acabou o primeiro round de 10 minutos. Eu sentei e falei, porra, isso aí tá difícil, hein? Irmãozão. Porra, prazer aí. Obrigado, André. Aí. Eu que agradeço, cara, porque a presença de vocês é o que faz esse negócio aqui, na verdade, chegar aí, né, porra, no mundo. Não, eu porra. falo assim, porra, hoje, meu irmão, esse programa aqui que a gente começou a fazer de uma maneira muito despretensiosa, meu irmão. Porra, a parada tá no mundo. Já contei essa história aqui, eu tava remando lá em Mentawai, meu irmão. Chegou um australiano pra falar comigo que... Assiste teu programa. Que assiste, cara. Eu falei, meu irmão, como é que Não, e eu pode, também, brother? Eu posso dar esse feedback lá fora. Eu tenho só o YouTube em casa e eu assisto muito teu programa, pô. As pessoas que sentam aqui, hoje eu tô aqui sentado nessa cadeira, mas eu acompanho. Eu vi a entrevista do Sérgio Veiton, o Saulo já esteve aqui, sim, o Xande, o Cristiano, meu primo. Então, hoje tá aqui um orgulho danado pra mim também. Obrigado pela oportunidade. Pra mim, meu irmão, pra mim é muito especial, né? Porque, enfim, é o que eu falo assim, é uma faculdade. Sim. Porque, porra, quantos caras que passaram por aqui, que pra mim foram referências, você é um deles, né? Não. Assim, cara, a gente vivenciou ali uma época junto, você tava ali, era um cara que, enfim, que teve alguns títulos, que, porra, se jogou no UFC numa época difícil, né, cara? Assim, exatamente. Então, poder contar essa história dessa maneira aqui, né? Assim, de um bate-papo aqui solto, sem muito roteiro. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas têm a oportunidade de conhecer o Morango atleta, o André ali no tatame, mas não vê o outro lado, né? Não sabe ali como é que é, tudo que a gente passou para chegar até lá, as pedreiras que a gente teve que quebrar para conseguir conquistar o nosso objetivo. Isso aí é muito legal. Então, quando eu venho aqui, às vezes, na entrevista do Ryan também, tu começa a saber como é que é a mentalidade dele, como é que ele pensa, como é que ele avalia certas situações. Então, a gente tá sempre aprendendo, né? Sempre uma aula que eu adoro. Às vezes de repente eu tô dirigindo, eu boto podcast, fico ali escutando e, passa rapidinho o tempo. É maneiro. Parabéns pelo programa, André. Obrigado, cara. Obrigado. Bom, vamos começar. Eu acho que nada é por acaso, né? O Cristiano esteve aqui. Sim. Ele que botou a pilha, eu falei, o Morango tá aí. Eu falei, meu irmão, vambora. Assim, esse cara pra mim também foi uma referência, né, cara? Vocês estiveram ali, vocês já eram os grandes artistas ali, os caras que ganhavam os campeonatos naquela época. Você ficava, quem são os caras? Você era um deles, né? E a gente tava comentando aqui em off, né, cara? Os anos 90 ali, foi uma época ali muito importante. Foram. Né? Pra realmente colocar o jiu-jitsu ali num consolidar, patamar, né? Meu irmão? Consolidar o trabalho dos que vieram antes da gente, que eu acho que quando teve o UFC 1, o impacto que o Royce trouxe uma visibilidade pro jiu-jitsu, mas é o seguinte, tinham que ter os funcionários ali para backup. Quem eram os funcionários? A gente que estava ali na linha de frente competindo e na entrevista do Cristiano ele falou isso e eu lembro claramente, a gente teve a oportunidade de ver a federação começar do zero, quando era ali do lado da Espaço Vital, a gente ia lá, a casinha ali do carteirinha de papel, meu irmão, né? Então, assim, fazer parte, né, dessa história toda, desde o começo, isso aí dá um grande orgulho. Eu costumo dizer que foi uma faculdade que eu fiz sem planejar, né? A faculdade da luta ali, que trouxe pra gente, eu não sei se eu conseguiria conhecer todos os países que eu conheci, viajar para todos os lugares que eu viajei competindo, se não fosse o jiu-jitsu, né? Sim. E como é que foi esse teu começo aí? Então, o meu começo foi o Cristiano, né? Que a gente, a gente foi criado junto, basicamente, a nossa mãe é amiga ali, então, desde muito novo a gente estava junto. E eu, 8 anos de idade, eu comecei a praticar judô, era um menino muito
hiperativo, né? Que hoje em dia tem esse nome aí, né? Mas na minha época era bagunceiro. E aí minha mãe, um médico receitou pra ela, ó, coloca ele no judô pra ele aprender a ter disciplina, é uma atividade onde ele vai extravasar energia. E aí eu comecei no judô com 8 anos de idade. Logo depois dali eu fui fazer taekwondo, né? Eu morava no Meia, tinha um professor lá que era super famoso de taekwondo, que lembra que tinha um programa na Xuxa, no SB, algum canal desse tinha um programa que o cara fazia um taekwondo. Eu falei, não, quero fazer isso aí agora. E eu sempre gostei de luta. Passava filme de luta na televisão, era a tarde inteira eu tentando imitar ali os golpes que os caras faziam. E aí, na mesma academia que tinha taekwondo, tinha Muay Thai. E o Cristiano já tinha começado a fazer jiu-jitsu já, né? Uhum. Ele começou primeiro na academia no Mer, no Casquinho, e depois foi pra academia Grace. Quando ele foi pra academia Grace, ele já começou a treinar sem kimono. Acho que ele fez uns treinos de vale tudo lá. Um dia ele chegou na academia que eu treinava e falou, ó, faz teu Muay Thai aí que eu vou fazer meu jiu-jitsu. Aí eu falei pra ele, bota a luva aí. Ele falou, não, eu vou sem luva. Eu falei, meu irmão, tu vai sem luva? Eu vou te sentar a mão, né? Porque a gente era primo, amigo, assim, tava junto o dia inteiro. E aí foi a primeira vez que eu tive o contato com o que era o jiu-jitsu, né? Eu lembro que eu fui pra dar um soco nele, ele me derrubou. Aí eu virei, botei a mão no chão, fui levantar, ele já pulou nas minhas costas. Foi a primeira vez que eu levei um mata-leão, nunca tinha levado um mata-leão na vida. E aí ele me apertou, tava quase apagando, ele me largou e falou, meu irmão, tu tem que bater. Eu falei, bateu? Eu tava te batendo, né? Não funcionou, né? E aí ele falou, não, tem que dar 3 tapas pra eu te largar. Aí eu falei, beleza, não, vamos de novo. Aí eu joguei ele no chão, ele triângulo. Quem viu aquele vídeo do Crazy Horse ali, sim. Cristiano tinha esse triângulo aí, tomei esse triângulo aí minha vida inteira dele. Aí ele me deu um triângulo, aí eu aprendi rapidinho, bati, largou, fiquei aquele negócio na minha cabeça, né? Falei, porra, agora o Cristiano tem uma magia que eu não tenho, né? Se a gente jogar bola aqui, ele vai... E aí ele me levou um dia pra treinar na academia Grace. Primeiro era até o Ralph Grace que dava aula lá. Ah, é? Isso Na Tijuca? Na Tijuca, que a gente morava no Meia, né? Então a academia Grace, mas tinha outros jiu-jitsus ali pela área que a gente morava, mas como ele já estava treinando lá, ele viu que era diferente ali a metodologia, sim, o ensino. A gente não tinha noção, mas a gente sabia que era alguma coisa diferente ali. Ele me levou para lá, eu tive, sei lá, umas 2 aulas com o Ralph, mas estava mesmo na transição dele embora. E aí quando o Ralph saiu para ir para São Francisco, o Roller assumiu, junto com o Marcelo Machado. E aí o Roller ia lá 2 vezes na semana, era o Marcelo Machado e o Arthur Cartier. E aí começou a minha história. Fui indo, aí participei da primeira competição em 94, um estadual, ganhei. Aí comecei a ganhar os campeonatos mais... Porque não tinha esse campeonato todo. Acho que era um brasileiro, que era o Mameluque, né? Sei lá. Demorava, né? E o estadual demorava para ter, mas dentro da academia eu me encontrei ali. Eu ia todo dia, aquele negócio que a gente tava falando lá. Tu tinha tuas outras obrigações, mas você sempre arrumava um jeito de estar ali dentro da academia e graças a Deus, cara, foram os melhores amigos que eu fiz na minha vida. Eu passei ali dentro da academia Grace, a gente nessa década de 90 ali, era quando o jiu-jitsu estava, né, crescendo aqui, começou a se organizar, a gente viu isso tudo desde o começo. E graças a Deus eu entrei na hora certa, né? Porra, é aquilo, cara, dos anos 90, eu até tô tentando, a gente tá falando desse negócio de documentário, né, cara, eu tô estudando um pouco, e talvez até desenhando um projeto pra falar exatamente dessa época, né? Sim. E porque eu acho que o Rio de Janeiro, cara, ele exportou pro mundo esse lifestyle do jiu-jitsu, isso é diferente, não tem outro lugar do mundo. Essa cultura aí, e que veio muito aqui, né? Se a gente for ver, né, eu falo muito isso, assim, o próprio açaí, ele é um produto desse negócio. O açaí, a praia, do surf, tá tudo interligado. Eu acho que o abraço, né, cara, o jeito de se falar, que eu acho que você vê muito isso, você até estando fora, né? Como que até o americano lá, meu irmão, o cara... muito frio. Ele entrou nessa onda. Ele entrou nessa onda. Eles não tinham esse negócio de, aperto de mão, abraço que nem a gente tem aqui. Então, às vezes os meus alunos, eles vêm pra cá visitar. A gente traz eles aqui, de vez em quando eles voltam falando, parece que todo mundo é igual o Morango lá. Todo mundo se abraça, os caras se falam como irmão. E é verdade. Sim. Eu acho que esse contato que a gente tem dentro do tatame ali, um apertando o outro, a gente treinando ali, é uma troca de energia que tu não tem em nenhum outro esporte, entendeu? Um negócio diferente. Então, e acaba, a gente aperta a mão, todo mundo naquela vibe de, porra, eu já treinei em várias academias. Claro que é diferente um pouco a academia de jiu-jitsu, vale tudo e tal, mas é todo mundo querendo ver o outro bem.
né? Exato. E eu não consigo ver isso em outro esporte, assim, de repente, a competição em outros é muito difícil. Os caras no judô são bem mais reservados, eles treinam junto e tal, mas é um negócio mais solitário. É mais frio, É mais frio. O jiu-jitsu tem esse calor, tem essa diferença, eu acho, no tratamento de um com o outro. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com um alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Voltando aí pra esse negócio dos anos 90, né, cara? A gente também falou aqui em off. Porra, era difícil alguém acreditar nessa profissão, né? Porque, enfim, você não tinha, assim, uma visão de que, porra, eu vou conseguir viver, né? E sustentar uma família, cara, né? Vindo do jiu-jitsu, ou tendo uma academia, ou sendo professor, né? Ou que seja até fazendo lutas casadas, ou saindo na mão. Ainda era um negócio muito pequeno, né, cara? Não, eu lembro. E assim, a gente viveu um momento que hoje em dia todo mundo, camisa de certos lugares, tu nem podia ir com a camisa do jiu-jitsu, que tinha aquela rivalidade de luta livre, de jiu-jitsu, né? Então era um negócio meio dividido aqui. Eu acho que até entre as academias de jiu-jitsu. Até entre academias, exatamente. E tinha aquela... Cara, eu vou te falar, eu sempre tive boa entrada em todos os lugares, mas era um negócio meio complicado, que tinha o grupo do Muay Thai, o grupo da luta livre, o grupo do jiu-jitsu, mas eu acho que a gente sobressaiu pelo seguinte: as pessoas que estavam coordenando o negócio, eu acho que elas tinham essa visão do produto que ele tinha na mão, né? A gente volta a falar aqui no Carlinhos, que eu acho que foi uma peça fundamental para organizar isso tudo, porque eu acho que cada um teve a sua contribuição. O Royce apresentou o jiu-jitsu pro mundo. Aquele dia ali, se ele entra naquele torneio, que era um torneio para fazer 3 lutas na mesma noite, e ele perde, a gente podia estar todo mundo fazendo capoeira, karatê, outra coisa que não fosse jiu-jitsu. E antes do Royce, se a gente for vendo, né, por isso que você tá falando, cada um tem sua contribuição. Aí vem o Rório, que foi o idealizador do negócio. Organizou o negócio pro irmão dele brilhar. Antes disso, veio o pai, o Hélio. O seu Hélio, que também... Que já tinha feito, né, aquele tipo de espetáculo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Sem o glamour que tem hoje em dia. Exato, mas, porra, naquela época também... Carson. Se a gente começa a entender... O Hélio, cara, na época, ele mesmo fala, tem uma entrevista dele, ele falando assim, porra, não tinha ninguém mais famoso do que eu na época. Porque, cara, ele trabalhava com a elite brasileira. Com certeza. Né? Ele era o cara que desafiava todas as outras artes marciais. E eram só os, como é que se fala, os líderes da sociedade que treinavam com ele. Era presidente, era, porra, né, governador. Todo mundo treinava ali naquela academia da Rio Branco ali. Tu imagina a quantidade de negócios que não foram fechados ali dentro. Os caras conversando dentro de um tatame de kimono, ali, né? Entendeu? E depois, sei lá, virou o presidente da república. Então, eu acho que o jiu-jitsu tem esse negócio do network, a resenha que a gente senta ali depois do treino, né? Para trocar ideia 10 minutos, meia hora que seja ali. Isso aí eu não consigo ver em outro esporte. Isso aí é 100% do jiu-jitsu. É um polo, é um hub, né? De network animal. Exatamente. Um dos meus caminhos, assim, na minha profissão, foi com um cara que eu conheci dentro do tatame, meu irmão. Porque eu costumo falar isso. Quando a gente bota aquele jaleco branco ali e vai treinar, né, que é o kimono, não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é governador, se você é o cara que limpa o banheiro, a gente vai treinar junto, todo mundo é igual ali, não tem diferença, né? E às vezes acontece isso, o cara, porra, tira um pouco esse estigma de quem é quem. A gente ali é todo mundo igual, todo mundo é atleta de jiu-jitsu ali, com o mesmo objetivo de aprender. Um dia eu vi uma entrevista do mestre Renzo falando disso, e eu tenho isso na minha academia. Tem um cara lá que é Muslan,
ele treina com o outro que é judeu, o outro que é Meu preto irmão, treina com branco. É impressionante essa parada. E todo mundo é amigo ali, não existe isso de, porra, um ganha um dia, o outro perde outro dia. Não. E tá tudo certo, entendeu? E a gente aprende que as diferenças são pra somar e não pra diminuir, né? Exatamente. Acho que isso é importante. Cara, é impressionante como é que o jiu-jitsu, por isso que eu tô falando, eu acho que talvez tenha um estudo aí antropológico, meu irmão, da gente entender por que o jiu-jitsu ele mexe tanto dessa maneira. Porque Sim. se for ver até hoje, cara, a gente vive numa fase assim da sociedade que ela tá polarizada, né, meu irmão? Muita discussão, né? Sim, de política. política, muitas discussões. Sim. Né? Mas você vê que nesse momento o jiu-jitsu, meu irmão, não tem essa discussão. Dentro do tatame não existe isso. Não existe isso, meu irmão. A gente respeita as diferenças ali dentro, porque a gente sabe que no fundo, todo mundo é igual, Exato. né? Você pode pensar diferente de mim, a gente não precisa acordar em tudo na vida. Sim. Mas é importante você saber respeitar, porque às vezes o que não é bom pra mim não é bom pra você. Exato. E vice-versa. Sim. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão levando o negócio muito a ferro e a fogo, né? Eu costumo falar isso. Tem a pessoa que come carne, tem a pessoa que não come carne. Não pode a pessoa que come carne querer que todo mundo coma carne e a pessoa que não coma carne querer que ninguém coma carne. Então, eu acho que cada um é diferente, o ser humano, e é isso que é a beleza do esporte, né? Exato. Até nas técnicas. Você vai pra lutar, tem um cara que derruba mais e passa, tem outro que joga melhor por baixo, né? E é isso que vai trazendo o crescimento, porque, pô, não pode um diminuir o outro, né? Aquela época tinha aquele negócio que o cara que dava chave de pé, pô, esse cara é suburbano, Exatamente. tá dando chave de pé. Hoje em dia tá todo mundo dando chave de pé, e tu vai nos campeonatos, é o que mais acontece. Então, não sei, não dá pra julgar, não dá pra colocar rótulo. Acho que quando tu coloca o kimono, tem que estar... a gente tá em busca da evolução. Todo mundo quer evoluir ali, seja no tatame ou como pessoa. Eu acho que o negócio do jiu-jitsu é isso, que é formar melhores seres humanos, né? Total, meu irmão, Sim. total. E você falou um negócio interessante, porque assim, eu acho que mesmo se você passar, por exemplo, você vai passar uma posição em um armlock na guarda, meu irmão. Uhum. Se eu for passar, talvez eu passe de uma maneira diferente a mesma posição. Mesma posição. Porque o entendimento, a visão, o meu detalhe ali que pra mim, pro meu seu corpo... biotipo, exatamente. Então, funciona mais daquela maneira. Isso faz com que o negócio, só acrescenta. irmão, fique quase infinito. Então né? um armlock que parece que é uma coisa simples, tem 1000 maneiras de mostrar aquela mesma posição. Exato. E eu acho que é isso que é a magia do jiu-jitsu. É você ver a ótica de cada um, né? De repente a tua bagagem no esporte te trouxe certas experiências que você vai passar para os teus alunos. Outros vão ter outras experiências que vão passar para o teu aluno. E nem por isso um é mais ou menos que o outro. Né? Hoje em dia eu acho que não tem mais espaço para isso. Às vezes lá na América tem muita gente que de repente não competiu ou não fez isso, mas o cara estudou. Então tem gente que de repente é menos atleta, é mais professor. Eu tava falando isso aqui. Eu acho que a gente teve uma oportunidade na nossa academia que a gente tinha dois grandes ídolos ali. Eu vou falar pra mim quando comecei, que era o Roller, né? E o Saulo, que tava ali naquela ascendente competitiva na década de 90, 2000. Ele, meu irmão, era pódio de todos os campeonatos. Então a gente viu o Roller mais professor, voltado pra parte técnica, pra ensinar. O Saulo mais competidor, voltava aqui a parte de coach, de treinador, de te puxar. E eu vejo muito isso do seu Hélio, né? Que falava que eu formo professores. Sim. Eu quero formar as pessoas aqui dentro, os meus faixa preta, eu quero formar ele como os professores. Porque se a gente não aprender da aula, esse negócio legado não passa adiante. Vai acabar um dia. Né? Então a gente tem que se procurar, aquilo que a gente estava falando aqui agora, procurar a melhor maneira de passar a informação para quem está vindo depois da gente. Sim. Porque é como cresce, né? A gente consegue alcançar outros públicos e que você está falando, surfista, empresário, modelo. Pô, hoje em dia a gente tá vendo a Gisele Bündchen treinando jiu-jitsu lá com os valentes. A filha do Trump, cara. A filha do Trump com os filhos. É muita gente, a gente furou a bolha animal. Exatamente. Hoje qualquer pessoa. O network do jiu-jitsu expandiu de uma maneira que, porra... Eu acredito que o mestre Hélio lá atrás já tinha essa visão, né? Outro dia eu tava falando exatamente do Carlinho. Eu não sei se ele achava que ia abrir todos esses leques depois disso, porque se você for ver, tem a mídia especializada, sim, tem as academias que crescem, tem as marcas de roupa, sim, marca de kimono. Antigamente era 2, 3 marcas de kimono, sim, né? A gente tinha ali Atama, Krugas, né? Tigre, não sei mais outros assim, um outro do lado de São Paulo. Hoje em dia são milhares de marcas. Tu vai no campeonato, tem um monte de marca diferente. Então, sim, o crescimento é, assustador, né? E você passou por tudo isso, né, cara? Agora, uma coisa que eu até falei com o Cristiano, né? Eu acho que
vocês, e você falou isso algumas vezes aí, né, durante a sua fala aí do início, vocês fizeram parte da escola Gracie, né? Assim, ou seja, a escola tradicional do negócio. A escola que veio do Hélio, que, porra, você teve muito contato com o filho do Hélio, com o Roller, né? Que foi... Acho que o Roller, cara, você até fala dele como professor, mas o cara, meu irmão, ele foi um excelente competidor, né, cara? Os primeiros mundial ali, Abu Dhabi. Pô, foi um cara que botou muita cara, não, né? E dentro da nossa academia tinha isso, né? Porque uma coisa é você ser bom de kimono, outra coisa é ser bom de... O Roller, ele lutou nível mundial kimono, né? Ganhou aí vamos botar Léo Santos, Léozinho e Shaolin, se eu não me lembro, foram as finais dele em 3 anos diferentes, os 4 primeiros mundial. Abu Dhabi, sem kimono, finalista e campeão de Abu Dhabi, sei lá, 3, 4 vezes também, e vale tudo. Então, porra, tu quer atleta mais completo que esse aí tem fundamento para ensinar, né? Porque ele foi lá e viu como é que é o negócio. Então, eu acho que foi um privilégio muito grande pra gente, dentro da Academia Gracie, de acompanhar o Roller competindo. Porque eram 2 Roller. Entendeu? Tinha aquele Roller que não estava competindo, era o melhor cara do mundo. Você era resenha, divertido, é aquele Roller menino que brinca, que tal. E tem o Roller que vira chave, né, irmão? O Roller, quando vira chave para competir, para lutar, meu irmão, é um leão. Inclusive eu já vi declaração do próprio mestre Carson falando isso, falando, meu irmão, o cara mais brabo da família é o Roller. Porque ele não tava só a categoria dele, ele tava absoluto com... cara, eu achava o Roller muito brabo. Muito brabo, porque ele era assim, um peso... 60 quilos, né, 60 e poucos quilos, e a técnica dele, cara, a técnica dele você conseguia ver claramente o que a gente tinha treinado na academia, ele aplicando na luta. Isso era uma coisa que... Né, que às vezes a gente fala assim, treina aquela posição, mas chega lá no campeonato, né, meu irmão? Pô, tu vai nos trancos e barrancos, tu leva do jeito que dá. Sim. Ele não, tu via clareza nele tentando executar o plano perfeitamente, né? E o Saulo já tinha mais esse negócio da versalidade. O Saulo jogava em todas as linhas. Esse cara aqui é bom em pé, eu vou puxar ele pra guarda. Esse cara aqui puxa pra guarda, eu vou trocar em pé. Então eu já vi Saulo dar queda, já vi o Saulo passar, eu já vi o Saulo raspar, né? E ter o privilégio de ver esses caras, inclusive com o mestre Hélio também, já tive muita aula de defesa pessoal. Teve? Eu, durante uma fase, agora faixa roxa ou azul, minha família não tinha estrutura para poder pagar. Eu acredito isso também. Eu tive muita oportunidade dentro da academia, eles abriram muita chance para mim, porque eu não tinha o financeiro para ir lá e comprar o melhor kimono, pagar aula particular, pagar academia. O Roller falou, não, então beleza, você vai ajudar aqui na aula de criança e tu vai vir aqui no Maitá ajudar nas aulas particulares uma, 2 vezes na semana. Chegava lá, era o mestre Hélio dando aula pros valentes, né? Tinha os alunos dele de aula particular. Esse programa de defesa pessoal que hoje em dia a Academia Gracie Maitá fala, é fruto do trabalho do mestre Hélio de anos. Sim. Então isso eu tento fazer na minha academia também, não é só o lado competitivo, né? Sim. Porque a gente teve o Roller competindo, o Saulo competindo, mas essa base aí da defesa pessoal, eu acho que é um material, porque isso aí a pessoa com 80 anos consegue fazer. As defesas pessoal, eu acredito, cara, que esse lado, eu acho que tem 2 coisas muito importantes. Eu acho que isso é a essência do nosso negócio. Né? Acho que se isso não for passado para gerações, por mais que eu acredito na evolução. Eu acredito que, a gente possa, você vê o quanto o jiu-jitsu evoluiu de geração para geração. Até mesmo as técnicas, o que as crianças fazem hoje em dia nas competições. Então, se a gente continuar com essa essência sendo passada para a nova geração, a nova geração vai evoluir em cima das técnicas também. Exatamente. Então, assim, para mim isso tem um valor de essência do negócio muito importante. O outro lado, cara, que você falou um pouco, assim, que fica muito mais fácil explicar o jiu-jitsu, a ferramenta do jiu-jitsu, os fundamentos do jiu-jitsu, alavanca, timing, conexão, base, distribuição de peso, através da defesa pessoal. Exato, porque de repente o cara que está começando hoje, ele não se vê tendo que sair de um birimbolo, de um negócio desse complicado, mas ele consegue entender claramente, o cara te deu uma gravata aqui, como é que tu vai sair? Exato. E isso ele consegue visualizar, entendeu? O cara te dá um soco, como é que eu faço? Vir pra te dar um soco, o que você vai fazer? O cara vir pra te, sei lá, agarrou por trás. Então, essa primeira introdução que você tem que dar pro aluno com jiu-jitsu são dessas situações, porque no futuro, na verdade, é uma defesa pessoal. Depois que a gente aprende, a gente quer competir, quer ganhar medalha, quer lutar no UFC, quer ficar o melhor do mundo. Sim. Mas a verdade, tu entra ali e fala, não quero apanhar.
Exato. Eu não quero apanhar na rua, não quero deixar o cara... Pô, se o cara vir me agarrar, o que é que eu faço? Entendeu? Exato. Ou vai bater no meu filho. De repente, o cara já é grande de 100 quilos, ninguém vai mexer com esse cara. Mas tu já pensou se ele mexer com a tua filha ou tu com a tua esposa, o outro de 100 quilos, né? Sim. Então, o Roller fala muito isso. Uma vez ele contou uma história, ele chegou, não vou falar o nome aqui, mas um campeão mundial de jiu-jitsu desse, falou assim, porra, e aí, tu treina defesa pessoal, como é que tu faz pra sair de uma gravata? Aí o cara olhou pro Roller, o cara forte, né mesmo, 100 quilos, olhou pro... Ninguém vai me dar a gravata. Aí o Roller foi, pensou, falou a verdade. E se o cara pegar o teu aluno de 50 quilos na gravata, como é que ele vai sair? Aí o cara... Porra, eu nunca pensei isso, eu sou campeão mundial, ninguém vai me agarrar em nada, mas eu tenho que saber ensinar pro cara, né? Não é todo mundo que é privilegiado física e tecnicamente como eu, super atleta e tudo mais. Eu tenho que pensar na pessoa que é o frágil, aquele que, porra, que não tem autoestima, que não vai saber se defender, que eu acho que isso aí eu falo por mim, pelo Cristiano, assim, que a gente era muito assim, tem dois caras na briga, o cara vê a briga ali, tem um que pensa nele apanhando, tem outro que pensa nele batendo, né? Sim. Então você como professor, tu tem que pensar sempre no cara que tá apanhando, né? Fato. Porque na verdade é esse aí que é o principal beneficiário do jiu-jitsu, que é uma arte de defesa pessoal onde o seu Hélio criou um sistema onde o mais fraco tem a chance de se defender contra o mais forte, né? Acho que essa é... E muito pautada, eu acho que é uma coisa importante, cara, que é na defesa, né? Falou tudo. Então quando a gente fala assim, porra, se eu sei me defender, eu me sinto seguro. Exatamente. Porque a outra é o seguinte, eu tenho que ser muito bom no ataque, mas, porra, não sei se vai acontecer essa oportunidade, Sim. né? Agora, se o cara for melhor do que eu, mais forte, mas eu conseguir neutralizar, meu irmão... Já tô bem, entendeu? Isso me dá a confiança, entendeu? Exatamente. Então, quando a gente sabe que a gente, de alguma forma, sabe se defender, a gente se sente seguro. Exatamente. E a sensação de segurança, meu irmão, é que é o que faz a gente realmente... Isso dá o poder. Falar assim, brother, eu sou confiante na minha vida. Isso te dá uma autoestima pra tudo. Com certeza. Até mesmo tu vai negociar alguma coisa. Exatamente. Tu chega diferente, né? Tu já não chega com medo do que tu vai falar, exatamente, né? A magia do jiu-jitsu eu acho que é isso. O fato de você saber que você... Porque olha só, se você olhar nas lutas hoje em dia, por que eu acho que tá ficando difícil pro jiu-jitsu? Porque tá obrigando o jiu-jitsu a atacar. O cara tem que vender pay-per-view. Sim. Ele tem que ir lá bater no outro, exato, né? E aí tu entra pra bater no outro, o outro foge, porra, fica difícil de acontecer o jiu-jitsu, né? Sim. Agora, experimenta o outro vir te bater. Como é que o jiu-jitsu flui de uma maneira completamente diferente. Quanto mais agressividade ele colocar, mais fácil fica você pra fazer o jiu-jitsu, né? Interessante essa visão. E o problema é que hoje em dia os caras conhecendo o valor do jiu-jitsu, eles não querem briga. O cara fica ali, foge, pá, dá um soco e corre, dá um soco e acaba ganhando a luta assim, porque a regra... Bota uma luta de meia hora, meu filho, com 3 horas, como lutou o seu Hélio lá. Uma hora tu vai cansar. Exato. E aí não vai ter jeito. Cansou, o jiu-jitsu prevalece sem dúvida, entendeu? Você teve essa experiência. Isso né, é sempre uma curiosidade minha, né, cara? Assim, de um cara que vivenciou esse negócio. Sim. Né? Então você, e inclusive, talvez ali numa fase de transição ali, onde os caras estavam ajustando essas regras, né? Porque, porra, no começo ali é aquilo, meu irmão. O Rory falou, meu irmão, vai ser sem tempo, porra, sem luva, e vamos que vamos. Ali não, ali quando você né? Quando você entrou no UFC, já tinha tempo, Não, e foi exatamente o que a gente tava conversando. Eu peguei essa transição toda. A minha primeira luta, quando eu lutei com o Anderson, era um round de 10 minutos. Né? Então imagina tu lutar com o Anderson 10 minutos. Falei, porra, tomara que ele canse. Ele não tava cansando, entendeu? Então assim, eu fiz o primeiro round de 10, o segundo round de 10, aí o terceiro, quando era 7 minutos, o cara falou, eu tava cansado. Eu ganhei, era um torneio. Eu ganhei uma luta, ele ganhou uma luta, aí a gente fez o final durante 27 minutos. Então eu peguei a luta. Aí depois round do Pride, que era um round de 10 minutos e 2 de 5. Aí peguei round do UFC. Você fez Pride também? Não lutei no Pride. Luta em ringue, são lutas completamente diferentes. Tu lutar no ringue, tu lutar na grade, você tem que fazer estratégias diferentes. Eu já lutei 2 torneios na minha vida, o primeiro com o Anderson e o segundo que eu lutei aqui antes de ir para os Estados Unidos foi o Super Challenge, foi o maior evento que aconteceu aqui. Eles pegaram os
18 melhores lutadores da categoria 73 e da 83, né? Aí eu ganhei na 73 e o Demian ganhou na 83. Tu tinha que fazer 3 lutas na mesma noite. Então ganhou a primeira, não dá nem pra ficar feliz. Falou, pô, tem mais 2 pedreiras lá. Porrada, né? Porrada. E eu fiz a matemática ali, tava Milton Vieira, tinha o Johnny Eduardo, o Beição, aqui só cara duro na minha categoria, e eu era amigo da maioria. Eu falava, pô, tomara que ele não ganhe, pra eu não ter que lutar com ele. Porra, se esse cara aqui passar, esse cara é duro pra caramba. A minha preleção não deu nada certo. O cara que eu achava que ia perder ganhou, o outro que achava que ia ganhar perdeu. E acabou sendo a final eu e Jean, né? Eu lutei com o Luciano Azevedo também. Porra, duríssimo. Duro pra caralho. Da RFT, um dos caras mais duros que eu já lutei na vida. Tô ligado, eu consegui a vitória. E ele tinha acabado de vir uma vitória do José Aldo na época. Então ele tava cotado. Eu fui chamado, faltava 10 dias pra luta, né? Essa história é até engraçada. Como é que foi essa porra? Eu tinha feito... Na verdade, as minhas lutas, as primeiras lutas, eu lutava no peso de jiu-jitsu. Eu tinha mais ou menos por volta de 78, nem 80 quilos, eu tinha uns 78 quilos, eu botava peso médio. E aí eu lutava, quando tinha luta de vale tudo, eu lutava até 80. Só que eu chegava lá pra lutar até 80, meu, era Anderson Silva. Os caras enormes, Tibau. Eu falava, cara, o que acontece? Esses caras são tão grandes assim, por quê? Porque no jiu-jitsu você não tem essa cultura de perder 10 quilos. Você sai da balança e vai lutar. Você pra valente mesmo, eu perdia 2, 3 no máximo. E meu professor de boxe, que era o Guti, pô, tentei dar um salve pro Guti, que me ensinou muito, acho que ele, pô, devo muito ao Guti. Ele falava pra mim, pô, tu tem que perder uns 10 quilos, cara. Eu falava, 10 quilos, pô, perder 10 quilos, eu vou sumir, né? Ele falava, não, cara, se você lutar nessa categoria de baixo, tu vai... Eu falava, beleza. Quando eu fiz o corte de peso, eu baixei primeiro pra 73. Eu ganhei essa primeira luta nesse peso e eu achei fácil. Falei, porra, cortei, não sofri muito, fiquei bem. Sentiu forte? Eu tinha feito uma luta em Volta Redonda, ganhei bem, deu um armlock, falei, pô, tava muito mais forte que o cara. E um belo dia eu tava em casa, assim, tinha acabado de fazer essa luta, sei lá, tinha uma semana, 2 semanas que tinha feito a luta, tava naquela de curtindo a vitória, né? Festa com os amigos, churrasco. Nisso eu tava dormindo, até na casa da Letícia, o telefone toca. Mas deu lá, o telefone pra você. Eu falei, era 8 horas da manhã, né? Eu falei, não, fala aí que depois, não, atende que é importante. Aí eu atendi, era o Pena. Você conhece o Pena? Carlos Henrique Pena? Ele trabalhava com Joinha na época. Conheço, pô. A gente falou do Pena. Sim. Quem falou? Você não tava... A gente falou do Pena aí há pouco tempo atrás, cara. Meu irmão, acho que foi o Cristiano. Pode ter sido o Cristiano. Ele tava sempre ali com o Joinha. E aí o Pena me ligou, meu irmão, super acelerado, né? Foi igual o Cristiano. Aí, meu irmão, o cara vai te ligar aí, pode ter luta pra tu. Eu falei, não, Pena, calma, acabei de lutar agora. Ele falou, não, o cara vai te ligar aí. Passou uns 5 minutos, me liga o Tetel, Marcelo Tetel. Aí o Tetel, oi, Morango, beleza? Pô, a gente tem uma oportunidade aqui pra tu lutar o Super Charles. E eu já tinha visto na Tatame, né? Na revista Tatame, os anúncios. Falei, pô, tá muito em cima pra mim, cara. Acho que não vai dar pra mim agora, não. Porque, pô, se você tivesse ligado com mais tempo, ele falou, não, Morango, porque a gente não sabia que você lutava 7-3. A gente pensava que tu lutava só 80. Eu falei, não, pô, tá muito em cima, Tetel. Ele, pô, peraí, cara, tu sabe a premiação? Aí eu falei pra ele, não, Tetel, não é por causa do dinheiro, não. Ele falou, Morango, é o seguinte, é 5 mil pra lutar, mais 15 mil se ganhar, mas se tu ganhar mais... Meu irmão, bota meu nome aí, eu vou dar um jeito, eu vou começar a correr aqui agora, eu vou perder esse peso, pode botar meu nome. E aí deu super certo, cara. O Rodrigo Dan, que tinha que se machucado, aí eu peguei a vaga dele, e aí eu fiz a primeira luta com o Mauro Xuxa de São Paulo, consegui finalizar numa guilhotina. Depois eu fiz essa batalha com o Luciano Azevedo. Pô, meu irmão, foi uma porradaria da RFT, aluno do Cromado, casca grossa. Eu respeito muito os caras da lutaria, apesar deles terem sido meus melhores adversários, foram os caras que me fizeram mais evoluir como atleta. E a final eu fiz com o Jean Silva, da Shootbox, que era campeão do Cage Rage na época. Então, porra, era um cara super cotado também pra chegar na final. Inclusive chegou, ele do outro lado, acho que ele ganhou do Léo Santos e do Milton, uma coisa dessa. E eu finalizei ele de armlock na final. Ali foi quando eu saí do Brasil e fui pra América, e ali de lá começou. Eu lutei Depois que eu baixei para 70 quilos, eu consegui ganhar, acho que eu emplaquei 8, 9 vitórias seguidas, e até chegar no UFC, né? Essa transição foi uma coisa legal, porque dessas regras todas, é isso que eu tava falando. Teve luta com o Anderson sem luva, depois tu luta Meca também, meu irmão, era só pedreira no Meca. E sair dos circuitos brasileiros aqui, eu acho que te prepara para lugar em qualquer lugar do mundo. É porque é muito brabo, né, meu irmão? E o funil é muito estreito. Tu vai pegar uma luta com um cara mais ou menos, o próximo já vai ser um cara muito duro, especialmente nessa categoria aí, que eu acho de 70, 80 quilos, meu irmão, é só pedreira, não tem luta fácil não. É verdade.
Tem muita gente aí, né, nesse muita peso. gente, muita qualidade técnica. Que acho que nesse peso, meu irmão, o nego é forte e rápido. Né? Exatamente. Então, E imagina o cara descendo no... 10 quilos, que é um cara que já... Entendeu? Então ali eu baixei, aí eu ficava nesse peso aí, eu ficava em off, né, com uns 78, 80, perdia 7, 8 quilos, batia 70, aí no dia da luta tu volta pra 78 de novo, entendeu? Só saber fazer o corte direito. Eu acho que na minha época pra hoje em dia, isso aí evoluiu muito. O conhecimento que as pessoas têm hoje em dia, até de medicina esportiva também. Sim. Eu venho, toda vez que eu venho aqui, eu me trato na Jaque. Cara, não tem lugar no mundo pessoa mais preparada para lidar com o atleta do que aqui. Isso aí eu falo por experiência própria. Os médicos lá nos Estados Unidos não têm o recurso que tem aqui porque eles não acompanharam, né? Um jacaré chegando lá com o braço estalado, a jaque tendo que acertar o braço. O outro chega ali, sei lá, eu fui jogado de cabeça, chega lá, ela conserta. Então, eu acho que tudo evoluiu. A medicina, o corte de peso, a recuperação, a preparação. Antigamente a gente malhação de fisiculturista, né? E ia lutar. Os músculos duros que nem a pedra, meu. Tu fala, cara, por que meu braço tá assim? Hoje em dia, não. Acho que eu acredito que o Paulo Caruso foi um dos pioneiros na preparação física, de preparar atleta. Pô, ele vem da escola russa, fez muito pós-graduação. Eu aprendi muito com o Paulo. E hoje em dia, quando tu tem essa régua, tu fica com um parâmetro que tu consegue comparar. Sim. Eu chego lá fora, o cara começa a me botar, parece cachorrinho de agility, aí eu falo, não, isso aí não é pra mim não vou fazer nada disso, meu amigo. Eu não vou jogar futebol, vou brigar, é outra coisa, né? 22 years, national champion, undefeated, 2weight division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match, I never have my guard pass in competition, in training. Approved. Hélio Gracie have the best technique in the planet. Well, nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before because I'm very strict in shoulders techniques. It never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Agora, como é que foi essa transição, né, cara? Assim, saída... Acho que você não parou também nessa época. Acho que a galera até fazia os dois, né? Então, assim... Mas como é que foi o lance de você querer entrar na época até no Vale Tudo, né? Na época no Vale Tudo. Porque foi assim, na nossa academia, a gente sempre foi voltada um pouco pra defesa pessoal, né? Então a defesa pessoal é aquilo. Se você não vai brigar na rua, quando é que aquilo vai acontecer? Se o cara nunca vir me agredir. Sim. E eu e o Cristiano, a gente sempre queria se testar. Vamos ver onde é que isso aí vai funcionar. Aonde que pode? Ali pode, a gente vai pra lá. E eu participei também muito de competição sem kimono, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros, eu incluo aqui também o Birrian, que eu via, que a gente era do jiu-jitsu e a gente se colocava nos campeonatos de luta livre, que era na época Copa Ciclone, né? Tinha um outro campeonato também, eu não vou lembrar o nome aqui, que não tinha. Antigamente era só de kimono. Sim. Hoje em dia a BJJF tem de kimono e sem kimono. Sim. Acho que muito por conta disso também. Se você quisesse lutar sem kimono naquela época, tu tinha que lutar sem campeonato da luta livre. Eu procurei treinar o wrestling, eu sempre estava treinando boxe, eu treinei na boxe Thai, Muay Thai lá, treinei com o Arthur Mariano também. Legal. Então eu já treinava trocação, já treinava essa parte toda, só faltava o palco para fazer o couro comer. E essa do Anderson foi muito engraçado, que a gente tinha um amigo nosso que tinha uma fazenda em Mato Grosso do Sul, e ele perguntou, tem um evento lá, os caras botam um ringue lá e vale tudo, vocês querem ir? Eu e o Cristiano, agora, estamos prontos, vamos embora, pode colocar. Porra, pegamos um ônibus aqui, meu irmão, foi um dia, uma noite viajando até chegar lá. E como é que Roller via isso? Como é que os professores viam isso? Cara, então, isso aí, eu acho que a nossa academia não era uma academia que estava voltada para preparar ninguém pro Vale Tudo, né? O Vini, que era o professor que dava aula pra gente à noite lá, incentivava bastante, que ele via a nossa hiperatividade dentro da academia. Os caras têm que brigar em algum lugar, porque, porra, não tá faltando espaço pra esses moleques aqui dentro da academia. E eu costumo falar isso, a nossa academia é uma academia que é voltada pro jiu-jitsu de kimono, e eu e o Cristiano furamos essa bolha. O Vini, inclusive, dentro da nossa academia, não foi só eu, teve que lutar no UFC. Eu, Cristiano,
o Vini Magalhães, que é o Pezão, Diego Brandão, o Bernardo Treco, que tá lá na Austrália agora, tem o Jorge Brito também, que Jorge Brito lutou muito aqui no Brasil também. Sim. Então eu costumo falar assim, dentro da Tijuca eram os cães de guerra da Academia Gracie Muay Thai, né? A gente sempre treinava lá sem kimono, de kimono e taparia, boxe, vale tudo, a gente fazia tudo. Porque... Você não acha que a defesa pessoal nesse aspecto ajudava muito Com também? certeza, porque até hoje eu treino jiu-jitsu, o que é que seja, eu tô preocupado com a mão do cara. É engraçado, eu tô treinando aqui, mas instintivamente eu tô sempre segurando o pulso, a manga, controlando a mão, porque se tomou soco uma vez, tu lembra. Quem nunca tomou, esquece. Traumatiza, né? Tu fala, meu irmão, não quero tomar essa pregada de novo. Mas o treino de defesa pessoal, com certeza você fica com um condicionamento pra própria saída de gravata. Sempre acontece numa luta. Sim. O cara vai querer te dar uma gravata, tu tem que sair. A parte de colocar o cara... que vai te agredir para baixo, também o clinch, o bloqueio. Sim. Isso foi sempre treinado na nossa academia. Isso aí, eu acho que instintivamente, desde muito novo, isso foi introduzido ali no nosso subconsciente de uma maneira muito natural. Você treina aquilo ali todo dia, chega o cara, vai te dar o soco, tu não pensa muito, tu agarra, tu vai colocar para baixo, né? Com certeza isso aí me colocou numa vantagem das pessoas que de repente só treinavam o jiu-jitsu esportivo e nunca pensaram nesse aspecto de aqui o cara pode te dar um soco, ó. Sim. Porra, aqui se o cara me dá um soco, como eu... Às vezes eu venho treinar aqui tem muita essa cultura de todo mundo só começa de joelho no chão. Tem que uma hora ou outra você fazer um treino em pé. Quer seja um judô, um wrestling. Sim. Isso o Saulo tinha muito. O Saulo era, casca grossíssima de judô. Eu tenho quedas que eu dou hoje, até hoje eu faço as quedas que a gente praticava mais de 1000 repetições na academia. Então... E aquele negócio que a gente tá falando, o jiu-jitsu tem que ser treinado como um todo. Tu tira a chave de pé não evolui, os caras que treinam chave de pé estão na tua frente. Exato. Começa só de joelho, não gosta de treinar em pé, como é que tu bota o cara pra baixo? Chega na situação realmente, eu acho que é isso que tá faltando hoje em dia pro jiu-jitsu voltar a ser eficiente no Vale Tudo. É a gente desenvolver uma técnica por baixo melhor, uma guarda, pra gente conseguir lidar com esses wrestling que fazem aquele lay and pray, né, que o nego chama, que fica ali, te mobiliza e ganha o round no tempo, e a gente ser mais eficiente na parte de colocar a luta pra baixo, no clinch. Porque os caras fogem hoje em dia, meu irmão, tu fica ali correndo atrás do cara, o cara não tem... Carson falava isso, briga de galo fujão é a pior briga que tem, o negócio não funciona, entendeu? Então... tem muito, acho que, para evoluir no jiu-jitsu. Eu acho que esse ciclo ele sempre se renova, né? Sim. A gente vê aí, hoje em dia a gente tem o Durinho, a gente teve o Demian, né? Então do Royce pra lá, cada temporada aparece um representante novo do jiu-jitsu. E é difícil, porque às vezes vem aquela cobrança do público de jiu-jitsu, querendo que o cara performance. Porque você vê, um exemplo aí do Rodolfo Vieira, né? Que foi um grande campeão de jiu-jitsu. Sim. Ele não performou tão bem, né? Obviamente ganhou lutas boas também, mas assim, meu irmão, ele passou um sufoco. O Bochecha. A Bia tá fazendo a transição dela agora. Exato. Eu acho que as pessoas têm que entender que é um esporte completamente novo e diferente. E as regras hoje em dia favorecem o cara que de repente tem uma estratégia melhor para evitar o jiu-jitsu. Então, é fácil falar de fora, mas eu acho que o que falta para eles é um pouco de calma. O cara não quer brigar, tu também não quer. É muito difícil tu levar um cara pra baixo sabendo da qualidade. Ele vai defender, ele vai fazer de tudo pra não cair no chão contigo. E eu acho que no caso do Rodolfo, calhou também da categoria ser muito difícil. Os caras hoje em dia, eles também têm acesso à mesma informação. Eles fazem o anti-jiu-jitsu, eles vão evitar. Eles sabem da qualidade do Rodolfo Vieira. Essa categoria de 83 é fogo. É porque eu lembro de uma luta do Rodolfo aqui no Brasil ainda. Enfim, eu não vou lembrar quem era o cara, mas... Era um cara até que não tinha um físico muito bom. Eu lembro que essa luta, assim, deve ter sido muito traumática pro Rodolfo. Sim. Porque ele não foi bem, entendeu? Sim. Então ficou aquela coisa, meu irmão, o cara campeão mundial, campeão perdeu de posição tudo. No chão. Então assim, falo, que esquisito, né? Cara, eu falo eu posso falar, o Rodolfo, eu acompanhei muito a luta dele, acompanhei a carreira no jiu-jitsu, mas eu não treinei muito com ele. Eu falo pelo Kron. O Kron treinou comigo lá agora, ele tentou fazer a volta dele agora, infelizmente a luta não aconteceu, mas ele mesmo conversava comigo isso, fala, cara, tá cada vez mais difícil de eu conseguir colocar o cara onde eu preciso pro jiu-jitsu acontecer. E aí o cara se obriga, de repente, a ter que lutar boxe com um cara que é bom de boxe. Por mais que a gente treine boxe e melhore, não dá pra eu lutar boxe com o Floyd Mayweather, entendeu? E acontece isso.
Cada vez que você deixa de treinar chão para treinar boxe, o teu chão deixa de evoluir e o teu boxe evolui um pouquinho. O teu boxe nunca vai encher o copo igual o Floyd Mayweather tá, entendeu? Então, tem aquele... Eu falo por mim também, sendo faixa preta de jiu-jitsu, teve muita luta que eu quis decidir na mão. É gostosinho. Tu vai lá, acerta o soco, tu sente que acertou, tu vai... Essa é a impressão que dá, né, meu irmão? Entendeu? Tipo assim, quando o cara começa... Ficar um pouco bom de mão... Mais afiado, ele fica mais gostoso ganhar. Ele tenta levar a luta para aquilo ali. Porque também é a exigência do mercado, né? A gente tá ali no UFC, por mais que a gente pense... não, eu vou fazer meu jogo... Existe uma cobrança. Não que o cara queira que você nocauteie, mas se você vai lá e faz uma performance ruim, vamos supor que tu botou 3 lutas lá que tu não conseguiu finalizar o cara. Os caras te mandam embora, meu amigo. Não tem essa. Não teve o próprio cara que ganhou do Bochecha e foi mandado embora. Não. Então, vai saber como é que os caras estão... Às vezes você quer sair da tua característica inicial para agradar o mercado, e aí você fica nesse meio tempo. Tu nem fica tão bom de boxe e tu deixa de ficar bom no jiu-jitsu. Hoje em dia o que eu falo para meus atletas é assim: não se preocupa, porque faz o teu. As críticas vão vir, se tu ganhar todo mundo te elogia, se tu perder todo mundo te critica, mas só quem sabe a quentura da panela é a mulher que tá lá mexendo. Então, meu irmão, faz o teu, foca uma luta de cada vez. E era isso que eu tentava falar pro Kron também, quando eu tava ajudando ele no treinamento. Hoje em dia, essa mentalidade de esperar o cara cansar para fazer o jiu-jitsu não funciona. Não tem mais. Você tem que estar ganhando cada minuto da luta. A luta é 5 minutos, o round é de 5 minutos, você tem que estar não perdendo. Né? O que é não perder? Ele não quer brigar, eu também não quero. Ele vai dar um passo para trás, eu vou dar um também. Tu deu um para frente, eu dou um também. Deu mais um, a gente se agarra. Porque tu sair, acaba que tu se desgasta tentando derrubar o cara defende, foge, sai, e aí vem te dar um soco. Quando olha na papeleta, o cara acertou 2 socos, você não conseguiu derrubar, perdeu um round, entendeu? Sim. Agora você tava falando, a gente entrou nessa conversa toda, só que você tava falando da história, vocês pegaram um ônibus, a gente parou aí. Fomos exatamente, desculpa, fala pra caramba. Não, é bom. Perdi um pouco o tiro. Mas voltar porque, porra, mas é isso. Essas histórias são boas, não, né? foi boa demais, cara. Aí pegamos o ônibus, fomos até Mato Grosso do Sul. Chegou lá, a gente desceu no meio da rodoviária, não tinha ninguém esperando a gente, não tinha carro do evento, nada. A gente olhou em volta e falou, porra, não tinha celular que nem tem hoje em dia, né? Isso foi em 97, 98, por aí, eu não tenho o ano certo, mas exatamente essa data. Porra, fomos, olhamos, tinha um barbeiro no espela porco de rodoviária, meu irmão. Olhamos, vamos cortar o cabelo, sentamos ali, os dois passamos máquina zero no cabelo. Quando a gente saiu do barbeiro, a cidade inteira olhando pra gente. Aí chega o cara do evento, que era o Dilson. Você sabe o Dilcinho do Big Brother? Esse cara lutou até com o Vanderlei Silva uma época, cara duro pra caramba. Ele veio buscar a gente, era o pai dele que organizava o evento. Colocou a gente no hotel, a gente treinou com o cara ainda a noite inteira, trocamos posição. É mesmo? Loucura, não tinha muito conhecimento do que vinha pela frente. Eu nem sabia quem era Anderson Silva. Se eu soubesse, eu ia estar dormindo quieto, descansando, salvando todas as energias possíveis. E aí, porra, no outro dia foi a pesagem, aí que a gente viu cada um. Chegou lá, o Cristiano muito bonzinho, olhou pra mim, os dois mais ou menos com 75 quilos, ele falou, deixa que eu perco peso, tu vai na de cima, não precisa perder peso não. Quando eu cheguei lá e vi o tamanho dos caras de 80 quilos, eu falei, meu irmão, quer trocar não? Deixa que eu perco peso, tu vai. E aí a gente olhou, mediu meio com os caras, mas na nossa cabeça, a gente fala, esses caras não sabem jiu-jitsu, né? A gente tem uma vantagem muito grande sobre ele, é aquele negócio da confiança que a gente estava falando aqui. Sim. A gente estava confiante que a gente ia colocar o jiu-jitsu, e foi o que aconteceu realmente. A primeira luta eu lutei com um cara duríssimo, que era aluno do Pelé, o nome dele é Eliezer Ninja. Eu sempre treinei um pouco de boxe, então acho que eu surpreendi ele, acertei uma combinação boa de boxe, derrubei ele, montei. Aí eu comecei a dar um monte de soco na montada, ele deu uma apagada, o juiz parou a luta, eu ganhei essa primeira luta por nocaute técnico. E aí eu fui pro vestiário, eu vi o Anderson entrando pra luta dele, e o Anderson era bem mais magro, assim, né? Eu lembro, ele magrinho. Esguio, mais magro, assim, seco. Porra, tinha aquela joelhada dele foda, brother. Pensa num cara cheio de quina, esse era o Anderson. Quando eu vi ele entrando, eu pensei na minha cabeça, pô, o maluco é magrinho, o Elis era mais parrudo que ele. Meus amigos falaram, Morão, sabe aquele bico que tu deu na coxa? Fica tranquilo, porra, isso aí é dar um bico daquele, tu vai botar pra baixo. Pô, não foi nada disso que aconteceu. Primeiro bico que eu dei, eu levei 2. Aí eu falei, meu irmão, esse cara é brabo. E começou uma briga, e nessa regra ele podia segurar nas cordas. Então pensa, como é que tu vai derrubar o Anderson? E segurava nas cordas, era difícil de botar ele pra baixo. Eu até consegui em algumas ocasiões, mas ele levantava de pronto.
E já daquela época tu conseguia ver a qualidade técnica do Anderson, assim, era um cara muito difícil de acertar. O que ele faz hoje em dia, esse negócio de tirar a cabeça, ele fazia comigo do mesmo jeito. Jogava o jab, ele pum, saía, colocava o contragolpe. E, porra, ele já tinha um conhecimento do chão também, ele defendia bem as posições. Foi rolando nessa guerra, acabou o primeiro round de 10 minutos. Eu sentei e falei, porra, isso aí tá difícil, hein? Aí o meu corner era o Vini, que tava lá, não, fica tranquilo, a gente vai botar ele pra baixo. Agora, quando tu botar ele pra baixo, valoriza mais. E aí no segundo round eu não achava mais o Anderson, que ele viu que eu ia vir pra agarrar, ele já começou a se movimentar, usar a movimentação dele. E eu também não fiquei com pressa mais, porque eu já tava cansando. Eu falei, porra, vou tentar evitar o corpo a corpo com ele. Mas eu trocava com ele um pouquinho assim, eu fui conseguindo me defender e contra-golpear. Eventualmente ele estava levando a melhor na trocação, tentava derrubar. Mas no último round, meu irmão, já estava morto. Ele, porra, defendeu a maioria das minhas investidas, a gente foi pro chão, os dois se... Essa luta tem no YouTube, assim, um highlight dela. Eu entrei uma chave de pé nele, porra, o Anderson faltava corpo pra caramba pra mim. Eu com o pé dele aqui, o corpo dele, ele muito mais alto do que eu. E ele defendeu bem pra caramba, eu cansei, acabei cansando a luta, o juiz, vambora, e eu no chão, não levo... aí ele falou, levanta, eu falei, não, agora ele tem que descer aqui, eu não vou levantar mais lá em cima não, o cara tá bom demais aí, e aí o juiz parou a luta, mas foi a primeira luta, Cristiano ganhou. Cristiano ganhou as duas lutas dele, a última luta foi por uma guerra com o Pérez também, ele ganhou por nocaute técnico, e a bolsa era assim, era R$1.000, nem reais na época, se der mole era nem reais. Pra quem ganhasse, perdeu Monza banando. Não ganhava nada. E aí ele ganhou, ele foi bonzinho, dividiu a luta, o dinheiro da luta, comprou uma passagem de avião pra não voltar de ônibus. E foi essa a vitória da luta. Caralho, meu irmão. Você já era muito guerreiro, né, brother? Porque nessa época é isso, né? Você não sabia o que você ia enfrentar, né, brother? Por mais que a gente confiava muito no jiu-jitsu, era uma incógnita, né? Não sabia se o cara sabia um pouco, se o cara ia vir com a outra porra aí que a gente também não conhece, meu irmão. Não, e pro outro lado também, eles não sabiam quem era a gente. Sim. Os caras pra sair do Rio, pegar um ônibus, vir aqui pra lutar com a gente, eles deviam estar pensando assim, quem são esses caras? Os caras são malucos, né? Sim. Mas, porra, cara, se tivesse que fazer tudo da mesma maneira, eu fazia tudo igualzinho, porque essas histórias que tu tem pra contar. E, porra, as pessoas... Hoje em dia eu encontro o Anderson lá, a gente teve a oportunidade de treinar junto, ele conta, ele fala dessa luta. Ele fala? Fala, pô, cheguei lá, tava o Morango lá, foi a primeira vez que eu tive contato com jiu-jitsu, uma carne de pescoço. Ele já treinava, mas assim, pô, quando a gente chegou lá, eram os caras do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o polo do jiu-jitsu na época, né? Eu acho que Rio, Manaus e São Paulo, assim, eram as cidades que tinham mais... fama de prático de jiu-jitsu e tudo mais. As outras cidades foram chegando depois, né? Brasília depois veio forte, né, cara? Uma galera de Brasília. João Roque, aquela rapaziada lá só casca grossa, porra, né? E aí isso, aí de lá eu fui, lutei alguns mecas. Então nessa categoria de 80, porra, eu não consegui me dar muito bem, porque, pô, quando pegava dois caras muito bons tecnicamente, o que tava com a vantagem física tinha vantagem, né? Levava vantagem. Até eu conseguir baixar para 70 quilos. E aí eu fiz essa minha luta no Super Challenge. Eu ganhei 3 lutas na mesma noite. E aí eu fiz minha transição pra América, né? O Joinha virou pra mim na época e falou, não tem mais luta pra você aqui. Vamos pra América. O Saulo, nessa época, ele treinava o Diego Sanches lá. Ele me ligou e falou, tô com o Diego Sanches aqui, eu preciso de alguém pra ajudar no treinamento dele aqui. E aí eu fui. Foi eu e a Letícia na mesma época, isso em 2007, a gente foi pra lá. O Diego Sanches, porra, tava naquela ascendente, tinha acabado de sair do The Ultimate Fighter, né? Ele tinha sido campeão. Eu ajudei pro camp dele com Clay Guida, John Fitch, BJ Penn, um monte de camp a gente treinou junto. E paralelo a isso eu tava lutando no Elite XC, fiz 2 lutas lá, ganhei. Depois lutei no Strike Force, ganhei. Aí fiz a minha transição pro UFC. Eu lutei com o Kaoru Uno, foi um empate na minha estreia. Depois eu perdi pro Kurt Pellegrino, saí do UFC, fiz 2 lutas fora, ganhei do Efraim Escudeiro, que tinha ganho o TUF também, era um cara super duro, e tive um nocaute com o tio. Me chamaram de volta pro UFC, mas aí aquilo, né, cara, o tempo também vai passando, você vai chegando numa certa idade. Quando eu entrei no UFC, eu já tava com 30 anos, então... Sim. Né, e aquela encruzilhada, eu já estava dando muita aula também, quando eu fiz essa transição
para morar nos Estados Unidos. Naquela época o UFC não tinha essa constância de evento que tem hoje em dia. Se tu desse muita sorte, tu ia fazer 2, 3 lutas por ano. Então, pô, como é que eu vou ficar aqui na América só dependendo do dinheiro da luta? Não dá. Comecei a dar aula, trabalhei em várias academias até conseguir a minha. E, cara, assim, hoje em dia a gente estava conversando isso. Essa trajetória, colocando assim, a gente falando, parece que foi rapidinho, mas é muita incerteza. Né? Você não sabe se você vai ganhar a luta, se você vai arrumar um lugar para trabalhar, se a tua academia vai dar certo. Mas graças a Deus, os astros lá em cima se alinharam e deu tudo certo, né? Agora, você fala da América, né? Nessa chegada lá, né, cara? E foi o caminho ali de muitos, né? Sim. Mas, enfim, você foi também numa época ali de descobertos ali, né? Como você falou, meu irmão. Você não sabia o que ia acontecer, né? De uma hora pra outra, você tava num país diferente, né? Um país que, é difícil, imigração ali, você trabalhar, né? E eu não dominava a língua. Eu tava falando isso aqui em off antes, eu não tinha um objetivo, não era meu plano de vida ir morar na América, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que eu cheguei no meu limite aqui como atleta e profissionalmente também, porque naquela época eu era instrutor da academia Gracie Tijuca, então eu ganhava, sei lá, R$700. Para viver aqui era difícil, né? Então, tinha que dar aula particular. Se pintasse qualquer campeonato sem kimono valendo dinheiro, meu nome ia estar lá na hora, porque, né, meu irmão, pagava um pouquinho, tu ia ganhando dinheirinho, mas eu acho que essa transição foi feita no momento crucial, que era o momento que teve o primeiro mundial lá fora também, se eu não me engano foi 2008 ou 2007, né? Que mudou para Califórnia. Então a gente treinava tudo de kimono lá na academia do Saulo. Teve o campeonato mundial, a Letícia também, que é minha esposa, também foi para lá. Então foi no momento certo. Eu tava lutando Vale Tudo e ela tava no auge da competição dela de... E a Letícia, como é que foi, cara, esse encontro aí com ela? E até hoje, né? Vocês são um casal aí do jiu-jitsu. Aí, sei lá, 20 anos já juntos. Vocês são um casal ícone do jiu-jitsu. É verdade. Os caras, todo mundo fala isso. Fala, pô, meu, um casal mais brabo do jiu-jitsu. Mas isso pra mim foi fundamental também, porque... tu ter uma pessoa do teu lado que entende o teu lifestyle, entende tuas metas e objetivo, e eu acho que o casal é muito isso, tem que ter essa cumplicidade. Eu acho que cada um tá na tua corrida, né? Ela tava na corrida dela do campeonato de jiu-jitsu, eu tava na minha corrida de Vale Tudo, a gente se juntou, se somou, fomos progredindo e, cara, a gente construiu muita coisa junto, né? A gente trabalhou para as outras pessoas no começo, demos aula em muita academia de outras pessoas lá nos Estados Unidos, até a gente conseguir ter a documentação, que é uma parte que às vezes muita pessoa também tem o sonho de ir para a América, mas aí não consegue a documentação. Não consegue finalizar essa parte. Esse é um processo que é complicado porque não depende de você. Sim. Quer dizer, depende de você e não depende. O que depende de você é você juntar ferramentas para você se qualificar para o governo americano entender que você é uma peça importante para a sociedade deles, né? Sim. E eu acho isso justíssimo, porque você tem que ir lá para somar. Você não pode querer chegar lá para poder, né, atrapalhar lá, tirar o que já tá certo, né, meu irmão? Então tem que chegar para somar. E a gente se qualificou. Eu, do meu lado, fazendo, né, a minha luta no Vale Tudo e ela lutando de kimono, até que a gente conseguiu. Agora nós dois somos cidadãos já, americanos, e já estamos com a nossa academia aberta vai fazer 15 anos já. Então tudo foi acontecendo, mas é o que eu costumo falar para as pessoas que estão pensando em mudar para lá: respeita o processo, não tenta pular etapa. Aqui não é o Brasil, não tem negócio de jeitinho. Vai com calma que as coisas vão acontecer. Se você fizer a tua parte certinho, não se comprometer, não trabalhar antes de ter o visto de trabalho, entendeu? Entendi. Se tu tá com visto para competir, compete. Isso aí vai te colocar lá na frente numa condição que você passou por essa etapa e se classifica para tirar o teu green card. E aí a cidadania. O problema é que às vezes as pessoas não têm paciência para esperar esse processo acontecer, porque às vezes demora, né? Às vezes eu não sei como é que é o sistema lá americano para aprovar por que um vai na frente do outro, mas tem que ter paciência, não vai ter jeito. E eu falo isso, hoje em dia a gente está ajudando muitas pessoas que vão para lá. Eu falo, a receita é isso, faz a tua parte, compete. Tá com visto de atleta? Compete. Mas porra, não ganhei. Não desanima. O negócio é você estar sempre no pódio, estar sempre lutando. O visto não é só para quem é campeão, é visto de competidor. Se você não está competindo, né, então fica difícil. Sim. E
Tem outros mecanismos também que as pessoas conseguem, tem um visto de trabalho. Eu, no caso, eu não fui com visto. O meu primeiro visto foi o Strike Force que tirou. Então já era de atleta profissional, acho que é um visto diferente. Mas não foi fácil, cara. Tu largar a família aqui atrás, os amigos. Esse paraíso que é o Rio de Janeiro. Isso que talvez, né, cara, assim, essa mudança de cultura é um choque. Pra quem até nem tá pensando muito nisso, sim, né, é um choque, assim, cara. Pô, chegar lá sem falar inglês, aí você tem que dar aula. E os caras são frios, aquilo que eu tava falando aqui, tu não tem esse calor humano aqui de acordar. Pô, eu onde eu moro lá no Mério, até hoje eu conheço o barbeiro da barbearia, o cara da padaria, eu conheço todo mundo. Todo mundo, opa, lá não é assim, demorou. Mas eu levei o jeito carioca pra lá, cara. Se tu for lá pra San Diego, vou te levar pra passear lá. Eu conheço o cara do Fish Market, sou amigo do outro lá do supermercado. Ensinei os caras o que é picanha. Então... Pô, San Diego é quase um rio ali na Califórnia, né, meu irmão? Muito brasileiro lá, né? Muito brasileiro, cara. Pô, a nossa academia lá é tipo assim, os caras falam que é o consulado brasileiro em San Diego. Porque tu chega lá, tá todo mundo falando português, a resenha em português, mas meus alunos adoram. Era aquele negócio que a gente tá falando do lifestyle. O americano é muito frio. Sim. Então, porra, ele se sente acolhido, né? Outro dia eu tava conversando isso com meu amigo meu há pouco tempo. Ele falou pra mim, porra, Morango, eu não sei como é que você é dessa maneira que você é, porque se você for colocar, ele falou exatamente essas palavras. As pessoas que são faixa preta, as pessoas no mundo são isso. Pessoas que são faixa preta já é isso. Faixa preta que ganhou o Mundial já é isso. Faixa preta que ganhou o Mundial e foi campeão, sei lá, lutou no UFC é isso. Que é amigo do Roller é muito menos. Então, é um grupo muito seleto, né, cara, não que eu seja melhor ninguém, mas a trajetória de vida da gente, a gente se colocou em cada circuito, em cada, né, que com certeza isso aí, essa bagagem que a gente tenta passar para os alunos, não só o jiu-jitsu, a técnica, a filosofia, isso a gente aprendeu muito com o Roller, a maneira de tratar as pessoas, a maneira que a gente recebe o aluno na academia. Isso eu acho que é um pouco diferencial que o brasileiro tem, que o americano de repente não tem. Ele é muito frio, ele vê só o lado comercial, ele te trata como número, entendeu? E eu não trato ninguém como número. Na minha academia, sei lá, se o cara não for meu amigo, eu prefiro nem que seja meu aluno. Eu quero que todo mundo ali seja meu amigo, eu trato todo mundo como se fosse parte da minha família, né? Já pensou estar no chão, por baixo, com alguém mais forte do que você e não saber o que fazer? É exatamente isso que eu ensino no meu curso de defesa pessoal na guarda. Eu vou te ensinar a sair dessa situação e outras no meu curso de guarda para defesa pessoal. Clique aqui no link e venha fazer parte. É difícil, né, cara? Assim, é um desafio quando você tem um negócio grande do tamanho do seu. Exatamente. Continuar, né, nutrindo as pessoas dessa forma, né? Porque porra, daqui a pouco você não sabe quem é quem, né, meu irmão? Isso aí. Mas, André, eu acho que nesse esporte, o que é mais valioso, claro que a medalha contra, são as relações humanas. É aquilo que a gente estava falando aqui, o network. Eu, sei lá, a gente tava falando, deve ter umas 300 crianças, mais uns 150. Eu sei o nome de cada um, eu sei o que cada um faz, qual o trabalho de cada um. O cara entra ali de faixa branca, de repente demora 1, 2, 3 aulas pra eu saber o nome dele. Daqui a pouco eu já sei o nome dele e aí vai. Aí o cara vira parte daquela família, ele já se sente incluso. Dentro do jiu-jitsu não tem essa segregação de um fica do lado, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão ali, essa como é que se fala, esse calor humano é o que eu acho que faz a diferença dentro do esporte ali. Sim. Cara, eu acho que tem um negócio que você falou aí, quando você falou desse grupo seleto, né, eu acho que você é um cara de sucesso dentro desse grupo, que é toda a sua história de se arriscar, né, cara, assim, você se colocou à prova vários momentos, né? Se jogou. Ou às vezes tendo que sair na porrada, tendo que participar de uma competição, viajar pra lutar, num outro país. Então, assim, tudo isso, cara. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso é uma coisa até que conecta muito com a vida, né? O quanto as pessoas realmente estão dispostas a se jogar, a se arriscar, a tentar algo que às vezes, cara, soa perigoso, ou até às vezes soa tipo assim, meu irmão, não vai dar certo, é muito... E, meu irmão, você vai, porque isso, às vezes você não consegue a vitória, mas você conhece alguém, você começa a fazer um network. Ou você você não ganhou, mas você lutou tão bem que os caras já... Todo mundo viu tua luta. Então... E o que eu tiro disso é isso.
mestre Royce falou isso uma vez pra mim, quando tava rolando a pandemia, né? E ele falou, e se aplica muito bem a isso. Esse medo de arriscar. Eu me recuso a ter medo. O medo, ele te traz limitações. É claro que você tem que respeitar o medo. Tu não vai se jogar do abismo ali pra morrer. Mas isso é um entendimento. Agora, se você tem medo de arriscar, você nunca vai saber aonde você iria chegar, né? Sim. Então, esse negócio, às vezes, as pessoas... o medo acaba causando uma barreira que você não consegue transpor aquela barreira e você não consegue alcançar o next level. Exato. E isso era uma coisa que essa eu acho que é uma característica minha. Eu não deixo o medo me dominar, né? Eu não gosto muito de altura, não vou falar a palavra medo. Eu fui lá e me joguei de um paraquedas uma vez, pulei de avião, que eu falei, não, quero ver com isso, o que vai acontecer, né? Sim. E esse desafio do que vai acontecer, eu acho que isso foi fundamental para a evolução humana. Exatamente. Né? Imagina se todo mundo tivesse medo, a gente não ia conseguir desbravar, o cara não ia conseguir achar outro continente se ele não tivesse falado, não tenho medo de meter meu navio pro mar, não. Então, eu acho que dentro do esporte a gente aprende a trabalhar isso. Sim. Todo mundo tem aquele frio na barriga quando vai competir, mas depois que tu bota a mão no kimono, esse frio na barriga some. Você pensa só de como que tu vai resolver aquele problema ali da luta, como é que eu vou dar o jeito para ganhar ou para não perder, né? Então, esse negócio, o jiu-jitsu, ele tá constantemente trabalhando essa tua relação com o medo. Você tá todo dia ali, tem gente que para de treinar e fala, caralho, eu não vou voltar porque, porra, vou tomar... Volta, treina 2, 3 dias, já tá de onde parou, já volta de novo, acabou o medo, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com as crianças. A Letícia faz um trabalho excepcional com as crianças lá, e você vê isso. Tem aquela criança que de repente nunca competiu, tem medo de competir, mas aí depois ela consegue dominar esse medo e ela consegue entender que aquilo ali, tu não vai morrer fazendo aquilo, tua vida não vai, você vai superar isso e vira gostoso. Sim. Quando você vê que você consegue dominar o medo, pô, imagina os caras eu olho, às vezes os caras se atiram de onda grande, eu olho e falo, meu irmão, que isso, o cara desceu essa morra aí. Se ele não se jogar ali, não sabe se ele vai conseguir dropar ou se não vai, entendeu? Então... E esse medo depois, aquilo que você falou, cara, vira quase um vício, né? Vira quase um vício. Essa adrenalina ali, quando você fala, porra, não vou passar por isso, toda a tensão, mas quando você passa, eu lembro assim, porra, a gente saía do campeonato de jiu-jitsu, cara, ganhando ou perdendo, fala assim, meu irmão, renovado. Porra, não, tu se sente grande, não interessa. É isso aí. Essa é o que tu falou. Essa sensação que você tem depois de ter superado os seus limites, né? Porque os limites quem coloca a maioria das vezes é a gente. Sim. Eu não vou conseguir, porra. Ou então até mesmo o cara fala, pô, meu irmão, tem que pagar essa conta, não vou... Chega no final do mês, a conta tá paga, meu irmão. O bagulho ele anda, tá entendendo? Então, às vezes a gente tem que... Sei lá, irmão, aquele negócio, Deus proverá, parceiro. Acredita, seja fiel que o negócio vai dar certo, entendeu? Esse negócio da gente sair daqui do Brasil e ir pra lá foi um tiro no escuro. Podia eu ter passado um tempo lá, mas não que fosse assim, uma coisa que ia me derrotar. Se não tivesse dado certo lá, eu tivesse que voltar pra cá, eu ia voltar com a mesma dignidade, falando inglês. Então não tem derrota, irmão. Você tem que sempre estar olhando o lado bom das coisas. Eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Nunca teve nada ruim pra mim. Eu acho que eu já sou um privilegiado de poder fazer parte desse grupo seleto de pessoas que pratica esse esporte maravilhoso. E se fosse campeão ou não, eu ia estar feliz do mesmo jeito. Se eu tivesse... Quando teve a pandemia, isso aconteceu muito, porque eu lembro que eu liguei uma vez pro mestre Royce e eu falei, pô, mestre, tem um problema agora que não posso treinar. Eu senti muita falta. Eu acordo todo dia, desde que tenho 13 anos de idade, eu vou pra academia. Quando tirou isso, eu falei, meu irmão, o que eu vou fazer agora? Eu ficava olhando desde de casa, procurando coisa pra fazer que não tinha. E aí eu falei, aí ele falou, não, vai pra academia, bicho. Ele falou, não, mas, porra, essa doença, se pegar, o cara pode morrer. Não deixa o medo te dominar, não, cara. Eu me recuso a ter medo. Quando ele falou essa frase bateu muito forte em mim. Eu falei, pô, e é isso mesmo que eu fiz a minha vida inteira. Eu me recuso a ter medo. Então por que agora eu vou deixar... Se você se alimenta bem, se você, pô, cuida da tua saúde, você, né, meu irmão, você segue uma dieta, você pratica atividade física, não tem doença que vai te derrubar, entendeu? Então... Eu acho que é muito isso, cara. Você ser forte, não só fisicamente, mas mentalmente também. E aí vai esse lado, né? E aí eu até falo espiritualmente, né, cara? Que eu acho que é uma coisa que o jiu-jitsu trabalha. Porque o que é o espiritual, independente da religião? É justamente essa coisa de energia. Que tu não vê, né? Coisas que você não vê, mas você sente.
Isso aí. Então, e um trabalho de autoconhecimento. Sim. Né? Ao longo dessa jornada. Pô, se você começou com 13 anos, você começou criança, meu irmão. Sim. Então, quanto você se conheceu, das suas habilidades, Sim. né? Aceitar seus limites, aceitar suas derrotas. Então, essa jornada, meu irmão, de autoconhecimento é muito casca grossa. Não, e é o que tu falou, evolução espiritual também. É espiritual, cara. E você falou dessa coisa das pessoas que às vezes param, né? Eu vejo, a gente atravessou gerações, quantos caras muito bons pararam pelo caminho. Isso. Ou às vezes, né? Uma coisa que eu sinto muito, e eu tô sentindo isso agora. Eu tô passando por um processo agora, 50 anos de idade. Sim. Meus alunos, faixa preta com 24, 25. Difícil. Os caras te batendo, meu irmão. Aí tu fala assim, o que acontece? Tu tem que ter uma resiliência forte pra poder entender. Isso é verdade, que a geração eu devia ser o de 20 que batia nos de 40. Agora eu sou o de 50 que tô apanhando dos de 20. Só que faz parte do processo. Faz parte do processo. Sim. E faz parte do processo você continuar, porque você tem muito a ensinar. Exatamente. Pra essa garotada. É o que eu falo, que professor seria eu se eu não tivesse fazendo meus alunos evoluir? Exato. Eu quero que meus alunos mordam meu calcanhar, isso. que eles venham ali me dar um aperto, porque senão eu passei, 20 anos ensinando o cara e eu ainda tô ganhando de você, meu amigo. A tua missão é fazer o cara melhor, né? Exatamente, essa que é a nossa missão como professor de jiu-jitsu, é isso. Sim. Você, cara, essa experiência a gente tem muito, de você ver criança entrar na academia. Às vezes, na América tem muito isso, as crianças não falam, elas não interagem como aqui. Aqui eu fui criado na rua, soltar pipa, jogar bola, correr, subir em árvore. Então, né, brincar. O meu apelido é Morango. Tu acha que tem bullying maior que isso? Hoje em dia tu chama o cara. Quantos negão foram negão no meu prédio, entendeu? Hoje em dia tu chama o cara te bullying, tu vai ser preso. Meu mestre brigadeiro, negão. Mó negão. Então, meu irmão, cara, como é que pode? Hoje em dia tu vai chamar a pessoa bullying. Então, eu acho que isso aí, o rótulo, o negócio, nunca me definiu, entendeu? Ou falar o que é. Você não pode deixar as outras pessoas te rotularem. É como você se sente, entendeu? Sim. Então eu falo isso. Eu tento trazer para meus alunos isso. Você vai evoluir como pessoa também. Não é só a medalha, não é só... As crianças entram, às vezes não falam um com o outro. Aí tu chega lá, o moleque dá o primeiro sorriso. Eu tive a experiência, eu tinha uma aluna lá, que era o filho dela. Ele tem um grau altíssimo de autismo ou ADD, alguma coisa assim, eu não sei de certo o termo. Ele era super tímido. Ele chegava na academia, ela dava um brinquedinho na mão dele, ele ficava com um brinquedinho só olhando pro brinquedinho. Eu dando aula, eu via ele ali, eu sentava do lado dele, e aí, Elijah? Brincava com ele, falava com ele. E ele a princípio ele nem me olhava, ele não me respondia. Não teve problema. Outro dia ele tava lá, eu, do mesmo jeito, brincava com ele. Até que um dia ele olhou para mim. Aí ele olhou pra mim, eu comecei a interagir com ele. Hoje ele treina, ele faz grupo, ele ri, interage, conversa. Então eu acho que assim, você tá com um grupo de pessoas que estão na mesma vibração que você, dentro do tatame, te coloca numa posição que você consegue evoluir, né? Até às vezes esse fator das pessoas terem sérios problemas, a Letícia coloca eles lá, de repente no começo eles fazem uma aula mais separada para eles poderem pelo menos pegar os primeiros exercícios. Depois que aprende o exercício, você joga junto com outras crianças, ela se sente tão capaz quanto a outra. E às vezes é muito disso, da criança não ter não se sentir apta, entendeu? Não ter a coragem de tentar, né? Sim. E aí depois que dá o primeiro passo, meu irmão, vai embora, né? Você vai ver aqui, a gente vai sair daqui, vai ali no dojo, já chegou aqui um garotão aqui que ele tem umas questões. Sim. Entendeu? Tava internado, inclusive. O moleque tem 19 anos, sei lá. Não tem melhor esporte que o jiu-jitsu. Cara, ele fala assim, irmão, eu te amo igual meu pai, assim, tipo, você pra mim tem uma importância, e eu, assim, o quanto ele desenvolve aqui dentro, quando ele tá desenvolvendo, de tudo isso que a gente tá falando, né, cara, assim, de confiança. Resiliência, paciência. De atitude, de postura, né, de humildade, saber de respeito. Exatamente. Entendeu? É muita coisa, meu irmão, São valores que, assim, a gente falando parece tão simples falar, mas para você, como é que se fala? Para você executar no dia a dia, é exercício. Exato. Entendeu? Esse negócio de você tá no trânsito ali, tu fica puto, quer fechar os caras, quer brigar, mas fala, meu irmão, vou segurar a onda aqui. Exatamente. Contar até 10. Eu aprendi isso há pouco tempo, tá? O Roller contou até na conversa com a gente, né, cara? Ele fala do caso lá com o Rickson, né? Que, meu irmão, ele viu, sei lá, um taxista
porra, cortando ele falou assim, porra, Rickson, tu vai deixar? Vai deixar, meu irmão? Ele falou, meu irmão, a gente tá indo surfar, irmão. Porra, exatamente. Você vai ficar puto com um cara que, meu irmão, tá aí dando a vida dele pra trabalhar. Exatamente. Então, assim, porra, bicho. Isso aí. Às vezes você tem que ter esse autocontrole e você se colocar numa situação, você lê a situação de outra maneira. Isso aí é o jiu-jitsu, meu. Não tem jeito, entendeu? Essa maneira de olhar a ótica diferente é o jiu-jitsu que te dá, com certeza. E esse é o nosso poder que a gente tem dessa ferramenta pra vida, cara. Porque no final é isso, assim, no final, quando a gente fala até de defesa pessoal hoje, né, não que a gente vai tirar nada, de novo, é evolução, porque todas essas valências, tudo isso tá lá. Né? Então a gente está preparando pessoas, meu irmão, para cuidar da sociedade. Exatamente, né? São valores que a gente treina instintivamente ali, sem você precisar forçar nada. Exato. Esse negócio de cair e levantar, né? Exato. Pô, quantos campeonatos que eu falo isso, teve campeonato que eu treinei muito, cheguei lá e perdi, voltei triste para casa. Teve o Super Challenge, que fui chamado 10 dias pro campeonato, cheguei lá e ganhei. Então, assim, quando é teu dia, você tem que acreditar que existe uma força maior lá em cima que vai colocar as ferramentas necessárias para você alcançar teu objetivo, e você tem que fazer a tua parte para se colocar no caminho. Isso. Entendeu? E eu acho que é muito isso. É você ser justo com as tuas escolhas, com as tuas decisões, tratar todo mundo bem. Esse negócio do network, tem portas que se abrem sem você saber. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu dava aula numa academia lá em San Diego, a academia mais fina que tem lá, né? Por uma conta do acaso, um amigo me chamou para dar aula lá, eu fui dar aula lá. Um dia eu cheguei lá, tinha um senhor, sei lá, o senhor devia ter uns 60 anos, tava batendo no saco de boxe, mas tava batendo bem mal, tá entendendo? Falei, tava vendo a hora dele quebrar a mão ou quebrar alguma porra ali. Aí eu fui e falei, não, ó, faz assim, faz assado. Bate assim, bate assim. Irmão, acabou que eu fiquei uma hora com ele ali brincando, que eu tava treinando também, né? Porra, acabou a aula, eu saí, veio o dono da academia, meu irmão, o que você fez com o Mike? Eu falei, Mike? Quem é Mike? Porra, o coroa que tava aí batendo no saco aí, que não sei o que, você sabe quem ele é? Eu falei, não, o cara era dono da Harley Davidson de San Diego. Aí eu falei, ai caralho, eu nem sabia. O cara foi, me patrocinou pra todas as minhas lutas do UFC. Ele botava, e assim, pra uma coisa que tu faz sem... Sim. Então, esperar você, muita coisa. Você fez ali porque... fazer o bem sem importar a quem. Tu vai lá, tu tá ali, tá o teu tempo, doa teu tempo. Sim. Entendeu? E isso acho que é uma máxima muito que o seu Hélio carregava dentro da academia, o mestre Hélio. Meu irmão, é você... Não sei, quem não vive para servir, não serve para viver, irmão. A gente tá aqui para ajudar o próximo. Eu acho que existe um bem maior que você pode fazer nessa passagem aqui na Terra, é tá ajudando o próximo. Isso aí, tu não tá fazendo para Deus ou pro cara ou pra ninguém. Involuntariamente isso aí volta para você. Com entendeu? certeza. E, meu irmão, obrigado aqui, porque você tá fazendo isso aqui pelas pessoas que estão assistindo, meu irmão. Com certeza. No podcast. Isso aqui, essas palavras suas, essas suas experiências, isso que você fala, essa visão sua ajuda muita gente, meu irmão. Então, essa é a missão, né? No final, é essa a missão minha aqui também, e usando as a ferramenta do jiu-jitsu. Força, cara. As palavras têm força. O que tu joga aqui, ela vai pro universo, ela volta pra você. Exatamente. Eu acredito muito nisso, porque na minha vida e na minha carreira tiveram pessoas que passaram na minha vida que, assim, eu não seria o Mourão que eu sou hoje se não tivesse o Cristiano para me levar. Claro que dentro da minha família eu tive minha base e a educação dos meus pais que me deram, mas assim, se não tivesse o Cristiano na minha vida, eu nunca ia conhecer o Royler. Se eu não conhecesse o Royler, o Mestre Vini, o Saulo, eu não seria o atleta que eu me tornei. E se eu não fosse o atleta que eu me tornei, hoje eu não estaria podendo impactar a vida dessas pessoas que hoje em dia procuram a minha academia, a da Letícia, pra gente, né, poder passar um pouco dessa experiência que a gente adquiriu. São 33 anos praticando esse esporte, então, porra, praticamente mais tempo fazendo jiu-jitsu que de vida, né? Então, porra, tenho muito orgulho de fazer parte da Academia Gracie, de levar esse legado aí adiante. Eu acho que o império que eles construíram, aquela peça que a gente estava falando lá, desde o mestre Hélio, o grande mestre Carlos, o Carson, o Carlinhos, o Royce, o Royler, pô, são verdadeiros samurais que estiveram aqui dentro dessa geração e que você vê cada um desses aí, o exército que esses caras fizeram. O Carlinho com os alunos dele, o Carson com os alunos dele, né? Nós somos os descendentes lá do grande mestre Hélio. Sim. Então, porra, meu irmão, não tem bem mais precioso do que esse de poder tá tocando na vida de cada um com o esporte que é aquilo que a gente tá falando, é o lifestyle, é o esporte impactante, né?
Irmãozão, obrigado aí. Obrigado Pena você, que André. tinha pouco tempo. Porra, né? nada, que A galera isso, já até irmão. chegou aí pra Passou voando aí, esse Passa voando, meu irmão. bate-papo, foi um prazer Esse tá tipo de aqui. conversa aqui é foda. Fiquei feliz demais, meu irmão. Fala um pouco, muito, né? Não, meu irmão, mas porra, é o que a galera quer chutar, né? isso Acho que aí. essas conversas, eu acho que são inspiradoras, né? Sim. Pra muitas pessoas que enfim, que às vezes é entender um pouco, né? Até o que mesmo você passou. Para as pessoas que estão praticando, que às vezes pensam em desistir, fala, caralho, Exatamente. ou quer ir lá para fora, ou quer lutar um vale tudo, meu irmão. Só não chega quem desiste. Então, se você vai ali no dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, Sim. os dias que tu chega no tatame que, porra, nada rende, mas, sei lá, tu acerta uma raspagem, porra, tu já ganhou o dia, né? Exato. Ou uma posição que tu viu alguém fazer, tu vai ali e consegue fazer aquela manobra. Sim. Igual no surf também, eu imagino. Eu não Exatamente. surfo nada, quase morri afogada a última vez que tentei, mas eu vejo vocês, porra, meu irmão, o cara anda em cima da água, pô, isso aí é pra poucos, entendeu? Então, você vai lá, acerta a manobra, acerta a raspagem, já pô, preenche teu dia. Então, acho que é uma pô, virtude que a gente tem aí de poder praticar esporte. Obrigado, irmãozão. Obrigado você, André. Força aí, sucesso. Foi um prazer. Sucesso, irmão. irmão. Tamo junto.